Fala aí, pessoal. Hoje a gente está aqui porque eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algumas formas de análise. Na verdade, uma forma de análise que a gente tem usado muito no nosso dia a dia e a gente nunca para pensar nela, né? A gente nunca parou para estudar ela. E aí eu achei legal trazer isso aqui para o canal para vocês também refletirem sobre o processo dessa análise espacial. A análise espacial que eu quero trazer para vocês hoje é a análise espacial baseada na geometria do taxista. É um nome bastante interessante, né, se a gente for olhar, mas as questões que estão por trás dela ali dizem muita coisa. Principalmente porque geralmente a gente usa nas nossas análises espaciais, em PDI, no geoprocessamento de forma geral, as análises euclidianas, né, de distâncias euclidianas. E a distância euclidiana, vocês sabem que é aquela que diz que a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Então, a geometria táxi, ela vem meio que para contrapor isso, né, e dizer, ó, não é bem assim. A geometria euclidiana ela serve para uma porção de coisas, mas quando a gente chega para tratar um tipo de dado que é conhecido pela gente como um dado de rede, né, então rede de água, rede de esgoto, rede elétrica, vias de trânsito, né, e tudo mais, a geometria euclidiana ela meio que falha nesse princípio. E aí a geometria do taxista ela vai se basear justamente nesse ponto que vai dizer que a menor distância entre os pontos vai ser aquela que a soma das arestas que levam até o outro ponto é a menor distância, né? Então, a gente sabe que em uma cidade, por exemplo, né, a geometria do taxista é muito usada em cidades ou em percursos que levam de uma cidade a outra, né? Ele leva em consideração, então, o caminho que essa linha, que esse ponto, né, vai percorrer até chegar ao ponto final. Bem, e eu trouxe isso para a gente principalmente porque eu vi lá no GeoDá que para fazer a parte de cluster, eles estão usando a distância de Manhattan, né, a distância Manhattan. E a distância Manhattan é nada mais, nada menos do que a geometria táxi ou uma geometria não euclidiana, né? Isso a gente usa também no Waze, a gente usa no Google Maps para fazer as rotas, né? E aí eu queria demonstrar isso para vocês, né, dentro do QGIS, por exemplo, tá? Então eu vou levar agora lá para o QGIS e a gente vai ver como fazer essa mesma análise que a gente já faz no Waze, no Google Maps, lá dentro do QGIS, tá bom? Então vamos lá para o meu computador. Beleza, então eu estou aqui no QGIS agora, eu já importei aqui alguns dados, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu tenho aqui a base de Belém, tá? Vamos dar um fit nela aqui, tá? Então isso aqui são os bairros de Belém. Eu tenho, então, do cadastro técnico multifinalitário, eu tenho os logradouros de Belém, tá todos aqui, estão todos aqui, né? Eu tenho, também vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver, tá, como são os logradouros. Então isso aqui são os logradouros. Essa base é de 2002, se não estou enganado, de 98, se não estou enganado. Então é uma base bastante antiga, tá, que eu peguei aqui só para a gente fazer esse teste. Uma outra coisa que eu tenho aqui são os eixos de logradouro. Então, isso aqui é muito importante na hora da construção da base cartográfica, porque além de você ter o dado de quadras, que no caso são os logradouros, né, você tem também o eixo dos logradouros. E é esse eixo dos logradouros que vai servir para a gente poder brincar aqui com a análise da geometria táxi, né, ou também conhecida como network analysis, né, das análises de rede. Então, por quê? Porque aqui o que eu vou ter que fazer é basicamente, eu tenho que identificar os nós de cada uma dessas redes. Então já fiz isso aqui também. Então aqui estão todos os nós, eu fiz só para um bairro aqui de Belém, tá? E além disso também eu quebrei aqui para a gente ter só os eixos da pedreira, tá? Para a gente poder olhar, tá? Só que aí, aqui o caso é o seguinte, então se eu precisar sair de um ponto qualquer desse bairro e ir até outro ponto desse bairro, né, eu vou indicar para ele o vértice de origem, o vértice de saída, e aí eu peço para ele fazer o cálculo da rota. Só que aí, quando eu coloco dentro da minha tabela de atributos aqui algumas características, algumas coisas que eu queira, como distância, né,
comprimento das linhas, aí eu posso colocar o fluxo dessas linhas, quanto de fluxo tem cada uma delas por horário, ou posso fazer também uma ligação mais, vamos dizer, online, né, que a linha fique recebendo um dado ali constantemente. Eu posso colocar se tem algum tipo de viaduto, se a via é pavimentada ou não pavimentada. Então, eu posso adicionar uma grande quantidade de informação a essa linha, e aí na hora de fazer a análise da geometria táxi de um ponto ao outro, eu posso pedir para que ele leve em consideração todos esses fatores e que ele trace a rota mais rápida, ou a rota que por altura o meu carro passe, ou a rota que tenha menos buraco, né, e assim por diante. Então, isso eu posso adicionar um monte de coisas aqui nesse processo, tá? Só que aí, para fazer isso, eu descobri aqui algumas ferramentas dentro do QGIS, né? Então, eu tenho essa aqui, que é a OSM Tools, que é da OpenStreetMap. Descobri essas outras duas, que é a calculadora de rotas, tá? E também essa outra que calcula as zonas baseado nos pontos que a gente indica. E aí, quando eu estava olhando essa OSM Tools, eu percebi também que ele não necessariamente ele pode usar os vértices que estão aqui, que a gente tem, mas ele também pode não usar esses vértices e usar a base do OpenStreetMap. E eu me lembrei de uma ferramenta que tinha aqui dentro do QGIS, que era uma ferramenta, um complemento, na verdade, que você instalava, e aí ele vinha para cá como uma função, né, aqui dentro do web, que é o OpenLayer Plugin, tá? E aí ele tem uma grande quantidade aqui de bases, vamos dizer, online, do OpenStreetMap, do Google, do Bing, um monte de gente aí. E aí eu trouxe aqui, então, para a gente, só para a gente dar uma olhada, a do OpenStreetMap. Ele demora um pouquinho aqui para abrir, tá? Mas ele abre. Olha aí. Beleza? Então, aqui está a base do OpenStreetMap. E aí vamos dizer que eu estou aqui no INPE, então deixa eu dar um para trás aqui, para a gente poder ver de onde eu estou, para ver qual a rota que ele vai traçar. Por exemplo, se eu tivesse que sair daqui do INPE e ir até a escola do meu filho, buscar meu filho na escola, tá? E aí o que eu percebi é que tanto aqui dentro do OpenStreetMap, do QGIS, quanto lá pelo Google Maps ou pelo Waze, ele não leva em consideração esses outros fatores. Ele está levando em consideração só a distância do percurso. Olha só. Então, vamos dar mais um zoom aqui. Zoom aqui. E aí eu vou usar essa ferramenta aqui, que é o OSM Tools. Deixa ele abrir. Vai, filho. Beleza? Então, ó, eu estou mais ou menos por aqui. Tá? Estou mais ou menos por aqui. E aí eu preciso sair daqui, eu estou nesse ponto, bem aqui, ó, tá? Então eu vou abrir aqui o SM Tools, ele, na primeira vez que você abre ele, ele pede para você dar um order key, então ele pega uma chave, você faz um cadastro lá no site, openrootservice.org, você faz um cadastro lá, só nome, e-mail e algumas coisinhas a mais, e ele te dá uma chave. Você cola a chave aqui e aí libera para brincadeira aqui. Então eu vou fazer uma rota, mas eu posso ter isochrones ou matrix, tá? Matriz, para poder trabalhar. Então eu vou de carro, driving car, eu posso escolher outras formas aqui, tá? Eu vou de drive car e eu quero ou a via mais rápida ou a mais curta, tá? Eu quero a mais rápida. Então eu vou pegar aqui Maps Coordinate, ele vai pedir para eu pintar aqui onde é que eu estou aqui nesse ponto, então eu vou clicar, viu? Ele abre de novo, já pegou a primeira coordenada, e aí eu digo para ele onde é o end point, eu vou dar aqui o local, mais ou menos por aqui, tá? Para ir buscar meu pimpolho. E aí ele pergunta como é que eu vou. Vou de highway ou algum outro, se eu passo por túnel, se tem pavimentado, se é não pavimentada, se eu vou de trem e assim por diante. E aí eu dou OK. Tá? Então ele vai fazer o cálculo da rota. Beleza, ele está calculando. E aí ele vai gerar para mim uma linha que vai ser a minha rota, tá aqui, ele já gerou, tá? Vou engrossar ela aqui para que vocês possam ver de forma mais... Vamos dar uma engrossada boa nela aqui. Então tá aqui, ó,
tá? Então ele disse aqui, ó, sai por aqui, por essa rua, dá a volta e segue direto até a linha. Percebam, aqui ele acertou, nessa saída aqui ele acertou. Não pode seguir direto aqui porque é fechado o portão bem aqui nessa região. Então tem que sair pelo portão principal. Só que quando chega aqui, essa rua que ele está mandando eu entrar, ela é uma rua que é uma rua que é contramão, tá? Essa rua que está aí, ela é contramão. Então eu teria que dar uma volta, passar por outros lugares. Além disso, ali eu tenho um sinal de 4 tempos. É um sinal que demora bastante. Então eu poderia colocar todas essas variáveis, né? O sinal de 4 tempos, o engarrafamento que gera ali naquele entroncamentozinho, né? A contramão da rua, como é que a rua funciona, tá? Para que o algoritmo pudesse saber por onde é que ele ia. Tá? Nesse algoritmo ainda, eu posso escolher se eu quero fazer pelo OSM Tools ou se eu vou fazer, tá, pelo meu layer. Então tá aqui, from layer, aí eu escolho o layer, escolho aqui o ID, né, para ele poder brincar. Tá? Isso aqui, que aconteceu aqui, não acontece só aqui, acontece lá também no Google Maps. Vamos ver aqui, ó, Google Maps. Tá? Então eu vou dar aqui rotas, ele vai fazer a mesma coisa. Eu estou aqui nesse ponto, tá? IMP. E eu quero vir até mais ou menos por aqui. Que é o mesmo ponto que eu cliquei. Tá? Então, ó, aqui ele já levou em consideração o sentido das ruas. Mas ele não levou em consideração aqui o sinal de 4 tempos que tem nesse entroncamentozinho. Mas ele não me levou pela rua direto aqui, porque ele tem o sentido da rua, então ele deu a volta até chegar ali. Tá ok? Porém, aqui na saída, olha, ele abandonou o caso desse portão aqui que não é fechado, esse portão, não é aberto, é portão de cargas. Então ele ignorou que eu teria que fazer esse trajeto para sair, para poder seguir em direção ao meu destino. No Waze vai acontecer basicamente a mesma coisa. Tá? Então eu estou aqui mais ou menos, vamos clicar aqui nesse ponto, mais ou menos por aqui. Aqui, estacionamento do INPE. Tá? Então eu estou bem aqui. Cadê? Agora, minha origem, definir como origem. Muito bem. E aí eu vou até a escola do meu filho. Cadê? Que eu tinha colocado como se fosse mais ou menos por aqui, mais ou menos. Destino. Tá? E aí ele vai gerar várias rotas para mim, tá? Dando as quilometragens e os tempos estimados. Então a primeira lá que ele está colocando é a mais rápida. Tá? Porém, a mais rápida, na verdade, é se eu vier por essa rua bem aqui, ó. Tá? Aí eu venho por essa rua aqui, eu dobro, faço o retorno e entro nessa. E se eu esperar esse sinal aqui de 4 tempos, eu vou demorar muito, além do que isso aqui tem um engarrafamento nesse trecho que é muito grande. Então, se eu colocasse esse engarrafamento no trecho, esse sinal de 4 tempos, talvez o algoritmo mudasse aqui o sentido. Isso a gente está falando só para questão de trânsito, mas imagina que isso aqui pode ser aplicado para rede de esgoto, né, rede de abastecimento de água, elétrica e tudo mais. Tá? Então, tem bastante aplicação dessa situação aqui dentro do QGIS ou dentro do Google Earth, tá? Ou dentro do Waze, o software que vocês quiserem. O fundamental é a gente entender como a geometria táxi vai trabalhar, né? E como é que eu vou estruturar o meu dado, tanto o dado vetorial quanto o dado alfanumérico, para que ele possa estar fazendo os melhores cálculos e dando as melhores respostas. Tá? Então, basicamente, era isso que eu queria tratar hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like aí pra gente. Se inscreve aqui no canal do GeoCast. E até o próximo vídeo. Falou!